Vem com tua glória aqui, Jesus. Vem com teu poder aqui, Senhor, nessa manhã, Pai. Nos leva, Pai, a adentrar, Pai, os teus rios. Nos leva a caminhar, Pai, debaixo da tua liberação, debaixo do teu poder, debaixo da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa Deus ir falando com você aí, preparando o seu espírito. Pai, nessa manhã, Pai, que tenhamos um bate-papo. Eu não quero, Deus, pregar nessa manhã, Pai. Eu quero ser apenas um mediador. Eu quero ser pai. Se é isso, Deus, que o Senhor tem me chamado para ser, eu quero ser pai. Me ajuda, Deus, a compartilhar o meu coração com os meus filhos. E levar a igreja, Deus, a uma reflexão daquilo que devemos ser neste novo ano. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, eu quero nessa manhã bater um papo com vocês acerca de tudo que Deus já tem gerado no nosso coração. Nós acreditamos que esse café está dentro da primícia, então eu não vou, classificar ele como um café. Eu vou classificar como uma das reuniões das primícias. Então nós estamos dando continuidade a algo que começou lá no dia 31. E debaixo da mesma unção, do mesmo mover, nós queremos continuar aquilo que começamos. Eu quero trazer para vocês nessa manhã, eu quero compartilhar o meu coração, eu quero trazer o entendimento que eu tenho tido acerca de algumas coisas. Coisas que estamos falando já há um tempo, mas que nós precisamos fechar isso, balizar isso para que a gente comece esse ano, em nome de Jesus. Como eu tenho falado para vocês, e nós começamos esse ano aqui, no dia 1º de janeiro de 2018, eu abri o turno de oração falando de um texto que Deus havia me dado. E esse texto é Deuteronômio, capítulo 8. Você pode abrir para mim, por favor? Deuteronômio, capítulo 8. Nós estamos entendendo, irmãos, que esse tempo é um tempo de esperança. Vou falar de novo. Nós estamos entendendo que esse tempo é um tempo de esperança. E como nós temos dito aqui, não se trata, querido, de começar um ano e como você já deve ter visto muitas vezes a igreja diz, esse é o ano da vitória, esse é o ano da conquista, esse é o ano da bênção, esse é o ano do sobrenatural, esse é o ano disso. Nos últimos anos que passamos aqui no Mevan, aquilo que Deus liberou para nós era só juízo. Esse é o ano do foice, o ano do machado, esse é o ano do prumo, esse é o ano da bomba. Eu falei, meu Deus. E foi passando os últimos anos, eu falei, deu mais só coisa ruim. E a gente não aguenta mais passar esse tempo de aflição. E no final do ano passado, a partir de outubro do ano passado, Deus começou a sinalizar conosco, dizendo, vocês estão próximos a entrar num ciclo de esperança. Como o chamado de Jeremias, se você pegar o capítulo 1 de Jeremias, que diz que ele foi escolhido no ventre da sua mãe, e foi levantado como profeta às nações, e Jeremias foi chamado para, diz a Bíblia lá, arrancar, destruir, derrubar e arruinar. São 4 verbos. Assim começaria o ministério de Jeremias. Foste chamado para arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Mas diz assim depois, mas também para plantar e edificar. E o Senhor falou assim, esse é o tempo que você está entrando. Vocês estão entrando como ministério no tempo de plantar e edificar. Irmãos, eu gostaria que os diáconos me ajudassem com as crianças, que não tivessem crianças aqui na frente andando. Os diáconos, os pais, por favor, me ajudem nisso. Nós temos uma equipe lá na salinha, né,
pronto para trabalhar com as crianças. As que estiverem aqui no culto precisam ficar junto com os pais, não podem ficar, correndo no templo. Amém? Então, irmãos, o Senhor nos falou, nós estamos entrando nesse tempo, no tempo de plantar e no tempo de edificar. E o Senhor começou a nos levar a esse texto, Deuteronômio capítulo 8, que diz a palavra do Senhor assim, Deuteronômio 8:1. Tenham cuidado de obedecer a toda lei que hoje lhes ordeno. Tenham cuidado de obedecer a toda lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, como juramento aos seus antepassados. Irmão, que texto violento. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei. Diga toda lei. Não é parte dela, é toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam e multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Lembrem-se, agora o Senhor toca na nossa lembrança, conecta aí, irmãos. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Quem passou no deserto aí no ano de 2017, comece a fazer uma retrospectiva de como foi o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-lo, para pô-lo à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Uau! Você já viu que aqui não está escrito obedecer aos meus mandamentos? Está escrito obedecer aos seus mandamentos. Sabe por quê? Moisés está fazendo aqui uma narrativa, é uma retrospectiva. O livro de Deuteronômio é o livro que eu mais li, irmão, nos últimos meses. Eu me prendi nele, por quê? Porque Deuteronômio é uma carta de um pai para os filhos. Deuteronômio é uma carta de um líder, Moisés, no entendimento de que ele ficaria até um lugar. Até aqui eu consegui chegar. Só que daqui em diante eu não vou mais. Eu vou parar por aqui. Mas existe uma geração, existe filhos, existe um novo governo levantado, que eles vão entrar na terra que mana leite e mel. Eles vão entrar na nova possessão. E eles precisam ser instruídos. Então o livro de Deuteronômio, e esse nome Devarim é ligado a esse nome Deuteronômio, que significa revisão ou repetição da lei. O livro de Deuteronômio é um homem chamado Moisés, já velho. Ele tinha mais de 100 anos aqui quando escreveu esse livro. Ele morreu aos 120 e já tinha mais de 100 anos quando escreveu esse livro. E ele vai revisar aquilo que Deus falou e aquilo que ele obedeceu. E na revisão que ele vai fazer, para poder entrar ou liberar os seus filhos para que entrassem numa nova terra, ele vai ver todas as vezes que Deus falou e ele não obedeceu. Todas as vezes que Deus falou e ele descumpriu. Então ele começa a rever o que Deus falou em Êxodo, o que Deus falou em Levítico, em que Deus falou em Números, e em Deuteronômio ele fecha uma carta, que não é uma carta de inspiração divina. Você sabia disso? Gênesis é revelação pura. É o Moisés escrevendo com detalhes aquilo que Deus fez. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. Porque nós vimos no café passado que quando Moisés se colocou na fenda da rocha e Deus passou, tampou os seus olhos, mas Moisés deu uma olhada da fenda da rocha e conseguiu ver as costas de Deus. E quando vê as costas de Deus, ele vê aonde Deus havia passado. E aonde ele havia passado? Lá na formação de todas as coisas. Então ele pôde escrever o Gênesis.
Gênesis é revelação pura. Aí vem Êxodo, e Deus falou, e Deus falou, e Deus falou. Aí vem Êxodo, a lei. Aí vem Números, lei, 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 lei. Levítico. Agora Deuteronômio, irmãos, é a carta de Moisés, não é a carta do Senhor. Você sabia disso? Por isso que ele escreve dizendo: e Deus falou assim, e vocês fizeram assim, e nós fizemos assado. Só tem 2 capítulos no livro de Deuteronômio que é Deus falando. Os outros capítulos de Deuteronômio é Moisés falando, descrevendo. Irmãos, isso me apaixona, porque eu não estou nem perto de ter 100 anos ainda, viu, irmão? Mas eu vejo um líder se posicionando. Eu vejo um homem, sabe, entendendo que seus filhos vão e ele vai ficar. E ele precisa colocar tudo isso num papel, para poder passar para Josué e dizer: não errem mais como erramos no passado. Não falhem mais como falhamos no passado. Está entregando tudo isso na mão de Josué e daquela geração que está indo. E sabe por que ele está ficando, irmãos? Porque também vimos no café passado que lá em Êxodo 33, está lembrado? Ele decide. Existe ali uma confusão muito grande na nossa cabeça em Êxodo 33, quando o Senhor diz assim: eu não vou mais no meio de vós. Vá com o povo, vá com o anjo, eu te dou terra, te dou anjo, protetor. Vai com esse povo, recebam a terra, sejam frutíferos na terra. A terra mana leite e mel, é bênção pura, ainda tem um anjo da guarda, só que eu não vou. E diz assim o texto, depois você confere em Êxodo 33, porque se eu for, os consumirei no meio do caminho. Eu não posso ir mais no meio desse povo, porque vocês são povo de dura cerviz. Vocês são um povo obstinado. E Moisés, eu amo você, você é meu amigo, mas esse povo é um povo obstinado. E eu não posso caminhar no meio de vocês, porque se eu for, certamente eu vou destruir vocês no meio do caminho, tanto você quanto o povo. E porque eu amo você e não quero destruir você, então eu não vou. Então vai você com o povo e eu fico. E a gente tem uma ideia, irmãos, equivocada em Êxodo 33, que Moisés foi lá e discutiu com Deus e convenceu a Deus vir e anular esse decreto de que não destruiria nem o povo e nem Moisés. E não foi isso que aconteceu. Moisés ali teve que fazer a sua escolha. O Senhor falou: se você quiser, vai sozinho. Aí você leva o povo e você permanece vivo e você entra na terra. A terra é boa, mana leite e mel, tem anjo, tem bênção, tem tudo. Só que eu não vou. Mas se eu for, antes de chegar na terra, eu vou destruir você e esse povo. Aí o que vai acontecer? Vai ter que levantar um outro líder, porque não vai ter mais você, e levantar um outro povo, porque esse povo não vai entrar. E agora está na mão dele, irmãos. Ou eu vou, entro na minha herança, ou eu vou, entro na Canaã, levo esse povo que já está caminhando comigo há tanto tempo, e fico com o anjo, com a bênção, com a terra, ou eu decido ficar com Deus e perder o povo e perder a terra. E sabe o que Moisés fala? De jeito nenhum, Senhor. Eu não quero terra, eu não quero anjo, eu não quero bênção, eu não quero herança. Eu quero a tua glória. Eu quero a tua face. Eu quero o sentimento de estar na tua presença. Eu quero ser consumido a cada manhã pelo amor que, sabe, que emana de ti. Eu não vou a lugar nenhum sem o Senhor. Sabe o que ele falou? Se o Senhor não for, não nos faça sair desse lugar. Se o Senhor disser que não vai, então não vai ninguém. Nós vamos ficar tudo aqui. E acaba essa história aqui. E essa história nossa acaba aqui. E aí não tem mais terra prometida, nem Canaã.
Não desenvolve mais o profético, nem o histórico. E não tem mais cananeu, não tem nada. Porque o Senhor fica aqui e a gente fica também. Moisés sentou lá e cobriu o braço e falou: não brinco mais, eu vou ficar aqui. E o Senhor tentou convencer ele, ainda falou: cara, vai embora, some daqui. Você não está indo em rebeldia, você não está indo, sabe, debaixo de maldição. Eu estou te abençoando. Moisés, eu amo você. Esse mesmo livro de Deuteronômio diz que com 120 anos morreu Moisés na região montanhosa de Moabe. E nunca mais se levantou um profeta como este, a quem Deus falava com ele face a face, como se fala com um amigo. Ai. Ele era o amigo de Deus, e Deus falou: cara, some, vai embora, eu não quero te destruir, eu amo você, você é meu menino. E ele falou: esse é o meu Deus, o meu Senhor, a minha esperança, a minha salvação. Nós temos uma aliança, se você não quebra daí, eu não quebro daqui, não vou. E Deus falou: vai embora, leva esse povo. O Senhor abriu mão do povo, irmão, porque quando esse povo saiu de lá, era o povo de Deus, agora virou o povo de Moisés. Já entendeu isso? O que o Senhor fala para Moisés? Pega o teu povo. Por quê? Porque Deus deu o povo para Moisés. Falou: eu não quero mais esse povo, mas você quer, fica com ele. E depois o povo fala assim: Deus não desiste de ninguém. Conversa. Vai enfucando, irmão, que você vai achar. Deus falou, aí Moisés falou: o meu povo. Ele falou: é. Aí Moisés falou: não, é o seu povo. Ele falou: não, não é meu não. Ele era meu, agora eu dei para você, pode ficar com o povo. Esse povo é obstinado, eu não quero mais eles. Sabe por quê? Porque eles querem terra, porque eles querem campinas, porque eles querem pastos, porque eles querem produção, porque eles querem comprar, vender. Não é a mim que eles querem. Você que é a mim, lindão do papai. Você que é a mim. Mas esse povo, eles não querem a mim, eles querem a terra. Dá a terra para ele, Moisés. Para o teu povo, fica com ele, eu dou ele para você de presente. Você vai, lidera eles, está tudo certo, mas eu não posso ir. Porque Moisés, não depende de mim. Se eu for com vocês, vai chegar um momento que eu vou destruir vocês no caminho. Isso faz parte da minha natureza. Por quê? Porque eu sou santo e esse povo é iníquo. Esse povo é obstinado, eles não conseguem se desligar de vaidade, se desligar de murmuração, se desligar de obstinação. Esse povo está tão entranhado, uma ruindade dentro deles, que não tem mais jeito para eles. Você já viu Deus falando que não tem mais jeito para alguém? Deuteronômio, irmão, me deixa de ponta cabeça. Porque o Senhor falou: leva esse povo para lá, eu dou ele para você. E Moisés falou: não quero esse povo também não, vou ficar aqui. E nós vamos ficar junto aqui. Aí, irmãos, tinha que ser cumprido. Canaã precisava ser possuída. Os cananeus, os heteus, os jebuseus precisavam ser tirados da terra. O que tem lá em Canaã, irmãos? O que tem lá em Canaã, irmãos? Na terra que eles iam entrar, que manava leite e mel, eles iam ir passo a passo tomando posse da terra. Até chegar onde, irmãos? Até chegar na fortaleza dos jebuseus. Os jebuseus eram um povo cananeu dentro da terra de Canaã. A fortaleza dos jebuseus é Sião, irmãos, é a cidade de Davi, é Jerusalém. Como que para a história aqui? E Deus falou: então tá bom, teimoso, eu vou. Mas ele já está sabendo, se Deus vai, então eu vou morrer. E sabe o que ele falou? Vamos embora, nós vamos até onde der. Nós vamos até onde o Senhor permitir. O povo respira até quando o Senhor quiser. Quando o Senhor que chegar, achar que é a hora, é a hora. E eles foram. Quando chegou no momento, irmãos, Deus começou a consumir o povo. E abre terra, engole gente, faz isso e faz aquilo, e faz não sei o que mais. Até chegar na fronteira da terra, com aquele povo que Deus não queria chegar, lá na fronteira da terra. E o Senhor está só vendo, falando assim: esse povo não vai entrar. Porque em nenhum momento Moisés convenceu a Deus de mudar o seu decreto. Deuteronômio, irmãos, capítulo 1, depois você lê, fala de como Moisés se equivocou aqui. Porque em Números 33, quando chegou na fronteira da terra, em Cades Barneia, Números 33 diz assim:
E falou o Senhor a Moisés: envia espias à terra. E Moisés está dizendo assim: assim como me falou o Senhor, eu enviei espias. E eu já contei isso para você aqui. Eu nunca vi uma coisa que Deus falou tão errado como essa. Porque foram 12 espias lá, voltaram 2 incendiados, 10 infamando a terra, virou uma bagunça. Aí dali da fronteira da terra de Cades Barnea, eles resolvem voltar para o deserto. Tá ligado? Resolvem voltar para o deserto. Aí o Senhor fala: é isso mesmo, pode voltar mesmo, porque agora eu vou matar tudo. Vai brincando, irmão. Aí em Deuteronômio, depois você lê Deuteronômio capítulo 1, lá no verso 38, 39, 40. E no início, lá pelos versos 10 de Deuteronômio 1, vai dizer assim: Moisés escrevendo Deuteronômio: quando chegamos naquela terra, o Senhor disse a nós: entre, tome a terra e possua a terra por herança. Eu vos dei essa terra. Mas vocês, os anciãos de Israel, vieram a mim e disseram: não é prudente entrarmos na terra desse jeito. Vamos enviar espias. E eu resolvi ficar com conselhos de vocês. Deuteronômio 1 está dizendo, Moisés assumindo: eu ouvi vocês e não Deus. Deus não mandou nunca enviar espias. Deus falou: entra e toma posse. E vocês enviaram espias, e por isso deu tudo errado. Está em Deuteronômio, por isso que eu amo esse livro. Que é um homem assumindo e está deixando escrito: Josué, leva esse livro aqui, lá na frente você lê ele. Que eu, o homem que falava face a face com Deus, me atropelei todo. Algumas vezes Deus falou e eu ouvi outra coisa. Sabe por quê? Porque Deus falava: entra, mas a razão dizia: não entra. Deus dizia: toma posse, mas os anciãos diziam: cuidado. Nesse ano que passou, irmão, você ouviu mais a Deus ou ouviu a razão? Você ouviu mais a Deus ou ouviu a economia, o comércio? Você ouviu mais a Deus ou ouviu a política? Você ouviu mais a Deus ou ouviu as circunstâncias que estão do seu lado? Não, eu não posso. Deus está falando: faz, faz, faz. E você está ainda pensando e está negociando e está vendo o que é para fazer. Está lá, depois você lê Deuteronômio capítulo 1. Moisés está assumindo isso, dizendo: eu não ouvi o Senhor. E é tão interessante Deuteronômio capítulo 1, que diz assim: olha, eu resolvi então ouvir vocês, pareceu bem a mim o vosso conselho, então enviei espias. Mas não era isso que Deus estava dizendo. E ele continua falando, Deuteronômio capítulo 1, aí lá no verso 40 ele vai dizer assim: olha, eu já até decorei Deuteronômio, irmão. Lá no verso 40 ele vai dizer assim: olha, quando vocês viram que Deus se enfureceu, ele está relembrando, quando vocês viram que Deus se enfureceu, está escrevendo, vocês disseram assim: olha, Deus mandou a gente voltar para o deserto. Aí nós resolvemos falar: agora nós vamos. Deus se irou conosco, nós vamos. E aí vocês se armaram, pegaram espada, escudo, montaram o exército e falaram: vão. O Senhor falou: agora não vai mais. Agora é eu que não quero que vocês vão. Vai brincando, irmão. Deus falou: Moisés, diga ao povo que não entrem na terra, porque se entrarem serão consumidos a espada, porque eu não estou mais no meio deles. O meu mandado é: volte para o deserto, a caminho do Mar Vermelho. Ei, peraí, da onde eles saíram? Da onde que eles saíram? Da onde que o povo veio? Do Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho é o quê? Diga assim: o marco zero. Deus falou: volta lá para o fim da fila. Você não quer me obedecer? Não, vai lá para o fim da fila. Sabe por quê, irmão? A fila é grande, varão. Tem muita gente na fila. Pensa numa fila, irmão, que tem milhares de homens. É uma senha, aí vai vindo, aí Deus fala assim: você, pá, Deus fala: recebe sua herança. Pá, recebe sua herança, recebe sua herança. Na sua hora, às vezes você ficou 3 anos, 4, 5 anos, 10 anos, esse povo ficou 40 anos na fila. Quando chegou na hora deles,
O Senhor fala, recebe sua herança. Eles, não quer, não é, vai, não vai, já era. Expirou a senha, final da fila. Pode chamar o próximo. Não, nós resolvemos que vai, não dá mais tempo. Expirou a senha. Lá para o final da fila. E a fila é grande, varão. Tem muita gente na frente. Não titubeia não, irmão. Seja imediato em obedecer. Seja imediato em obedecer. Aí falou, não manda esse povo subir não, que se eles subirem... Depois você lê Deuteronômio, capítulo 1, lá no verso 40. Aí, o povo desobedeceu ainda e falou, não, mas nós vamos. Olha o tanto que o povo era obstinado. Nós vamos. E Moisés falou, gente, não façam isso. E disse que o povo ainda pegou escudos, armas e começaram a tentar entrar na terra. Eles tomaram uma coça, como diz a minha avó. Tomaram uma saraivada de um povo merreca, de um povo infraco, né? Que fazia ali a guarda de Jericó. Eles tomaram uma saraivada e falaram, não dá para nós não. Expirou a senha mesmo. E aí eles voltaram para o deserto. E nesse deserto, irmãos, o Senhor falou, ninguém mais dessa geração aqui vai viver. Vocês vão ficar aqui 40 anos. Até que se consuma toda essa geração e uma nova geração se levante. Então Deus cumpriu. Êxodo 33. Se eu for convosco, consumirei o povo no caminho. E chega o tempo, irmãos, que Moisés, lá em Meribá, quando o Senhor diz, fala a rocha, ele vai lá e fere, fica irado com o povo. E o Senhor fala assim, você me desonrou diante da rocha, a rocha é Cristo, e diante do povo. Moisés, aí pensa Deus falando, Moisés, não entrarás na terra. Ele já sabia. Moisés, chegou a tua hora. Vem cá, Moisés, sobe aqui nessa montanha. Ele subiu, montanha em Moabe. Olhe a muralha de Jericó, olhe a planície do Jordão, olhe toda a terra que mana leite e mel. Aquela é a terra. Eu permito que você veja, mas não entrarás lá. Está na Bíblia. E Moisés disse, então deixa eu escrever. Porque Êxodo 33 está se cumprindo. Haveria um dia que ele chegaria e entenderia que ele seria consumido junto com o povo. O que Deus fez? Levantou um outro líder chamado Josué e levantou um outro povo que não era aquele povo que Deus rejeitou. Pensa em escolher isso, irmão. Lá em Êxodo 33 o Senhor falar, cara, se eu for contigo eu vou te matar. Você e o povo. Vai embora, leva a tua bênção. Se Deus falasse isso para muitos aqui. A gente diz assim, que isso, pastor, ia ficar com Deus. Irmão, nem correndo o risco do pecado você fica com Deus. Nem correndo o risco de ser amaldiçoado você fica com Deus. Nem correndo o risco de exercer, atrair juízo para sua casa, você fica com Deus. Quantas vezes em 2017 nós escolhemos, irmãos, o erro? Nós escolhemos a maldição e não a bênção, escolhemos a morte e não a vida, correndo o risco de atrair juízo para nós. Nós não ficamos com Deus. Imagina se Deus falasse, você está abençoado, eu estou te dando terra boa, condições boas, eu estou te dando anjo, eu estou te dando povo, vai e seja feliz. Se não ia. Moisés falou, estou fora, eu estou fora. Eu estabeleci a minha tenda fora do arraial. E a tua coluna de fogo paira sobre ela durante a noite, para que o Senhor fale comigo. E a tua coluna de nuvem paira na minha tenda durante o dia, e o Senhor fala comigo. Esse é o lugar da minha vida, da minha habitação. Para que eu vou servir sem a tua voz? Para que eu vou servir sem a tua esperança? Para que eu vou servir sem os teus desafios?
Deus, eu só saí daquele lugar, eu só voltei desse deserto, fui lá enfrentar Faraó por causa do Senhor. Não é por causa de povo, não é por causa de terra, é por causa do Senhor. Não me peça para que te abandones, porque o Senhor é a minha vida. O que custa mais para você nessa terra, irmãos? Por isso nós estamos aqui nessa crise, porque nós colocamos nossa casa, o nosso trabalho. Quando você entra em alguns níveis de renúncia, fica mais fácil falar de algumas coisas. Quando você deixou coisas para trás, fica fácil falar de renúncia. Porque se nós formos pregar aquilo que nunca fizemos, é discurso, não é ação. Quando você começa a entregar e deixar e sabe, sepultar tudo aquilo, talvez você perca, às vezes em paz, você perca em recurso, mas você ganha em autoridade. Aonde chegará o tempo que suas palavras se tornam sentenças, que aquilo que é liberado tocam pessoas e libera sobre a vida delas. Por quê? Porque você carrega mais do que palavras, carrega renúncia, carrega legado. Eu falei para minha esposa no final desse ano, eu falei, não se trata mais de mim, eu acho que minhas coisas não subsistem mais nesse ano, porque acabou tudo. E nós vamos viver dele, para ele e por ele. E vamos ser guardados, porque essa é a nossa herança. O Senhor levantou reis e sacerdotes. O rei é o que supre, o sacerdote é o que ministra. E nós somos sacerdotes. Sabe o que eu quero que você entenda nessa manhã, irmãos? Que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação. O que eu quero que você entenda é que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação. Tem muita gente, irmãos, morando no deserto. Fez uma cabana, depois fez uma tenda, já está até construindo alvenaria, tijolos lá no deserto. E não sai de lá nunca. Sabe quando, querido, o deserto se torna habitação? Para o povo de Israel se tornou habitação, porque eles ficaram 40 anos. Ninguém fica de passagem 40 anos num lugar. Quando a gente sai do propósito. Olha para mim, eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. Nós precisamos, querido, em 2018 entender sobre algo que falamos muito: identidade, identidade, identidade. Mas identidade não é somente conhecer quem somos. Identidade não é somente conhecer quem somos. Identidade é saber funcionar plenamente naquilo que somos. Eu posso ter um celular aqui e olhar, eu sei que isso aqui é um celular. Eu sei que isso aqui é um iPhone. Eu sei que isso aqui é Apple. Ok, e daí? Eu não sei mexer. Não sei operar. Não sei ligar, não sei transferir dado. Tem uns tal de iCloud, iCloud, isso, aquilo, iTunes, iTunnel. E assim somos nós. Identidade, querido, não é só saber quem somos, é funcionar plenamente naquilo que o Senhor nos chamou para ser. Identidade, irmãos, é o funcionamento pleno que nos leva a cumprir propósito. Identidade é funcionamento completo, pleno, total, que nos leva, nos habilita a cumprir o propósito. É a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã. A segunda coisa que eu quero que você entenda, quer dizer, a terceira já, né? Primeiro é que deserto é lugar de passagem. Segunda, identidade
é funcionar plenamente para cumprir o propósito. Terceiro, irmãos, Deus sempre quis dar Canaã aos seus filhos. Escuta, Canaã, irmãos, não se trata de uma terra física, se trata de uma atmosfera espiritual. Canaã não se trata de uma geografia. Aonde era Canaã lá no passado, pouco me interessa. Me interessa onde que é a Canaã hoje. Porque a Canaã não se trata de uma geografia física, mas se trata de um lugar no espírito. E Canaã, eu quero que você entenda isso hoje, Canaã não é somente uma terra que mana leite e mel, ou seja, não é somente benefícios, é um lugar de desafios. Porque é lá que estão os gigantes. É lá que estão os gigantes. Você sabia que essa geração de Moisés, que chega lá na fronteira da terra, em Cades Barneia, envia os espias e resolve voltar para o deserto, não é a primeira geração que falha em entrar em Canaã, a se estabelecer em Canaã? Por quê? Porque lá em Gênesis, presta atenção, lá em Gênesis, abre aí comigo, te mostrar uma coisa aqui. Lá em Gênesis, capítulo 12, diz assim, Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Irmão, nós estamos lá em Abraão, tá? Deixou Moisés lá na frente, deu uma marcha ré. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o 4, vamos lá, vamos obedecer. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Opa, você leu ali em cima? Sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes, e vai para o lugar em que te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, se tu uma bênção. Agora Abraão falou: vou obedecer. E saiu Abraão e carregou Ló. Ei, irmão, presta atenção no que Deus está falando. Larga o Ló para lá. Isso é canseira, vai te dar só problema. Ah, mas é isso, é um sobrinho, é um amiguinho, é não sei o quê. Deus falou para deixar. Deixe quem Deus mandou deixar. Deixe Deus cuidar de quem Ele tem que cuidar. Desarraiga algumas coisas da tua vida nesse ano. Porque estás indo para Canaã, uma terra que mana leite e mel. E só entra em Canaã quem está debaixo de obediência completa. E levou Abraão a Ló. Você sabe, continua lendo o livro de Gênesis. Ló vai dar só canseira, trabalho, briga por causa de terra, briga por causa de empregado, briga por causa de gado. Abraão chega e fala: escolhe a terra que tu quer. Então ele vai lá e escolhe a melhor terra. Ele é o agregado, é aquele que está pendurado, escolhe a melhor terra para você ver o senso que o cara tem. Eu vim junto contigo na tua aba, só que é para mim escolher. Eu fico com o melhor gado, a melhor terra, os melhores empregados, e tu fica com o resto. Abraão falou: beleza, porque a minha herança não é gado, não é terra, não é nada, é Deus. Para de brigar, irmão, por causa de pouca coisa. Irmão, só aqui a gente vai pregar a manhã inteira, só nesse texto. Para de brigar por causa de pouca coisa. Ah, escolheu isso, fica com isso. Você quer isso também? Fica com isso. Quer isso? Eu quero paz. Me deixe em paz então e leva o que você quer. Eu só fiquei com isso aqui. Eu fiquei com Deus. Eu fiquei com a herança. Eu fiquei com a glória. Eu fiquei com o poder. E tudo aquilo que Deus tiver que me dar, Ele vai me restaurar, me abençoar, me ajudar. Fica com o Senhor. Para de brigar por causa de pouca coisa. Deixa embora, irmão. Restitui tua paz. Restitui o teu nome. Restitui a graça do Senhor. Restitui teu sono.
Deixa o Ló carregar tudo e ir embora. E da próxima vez, não leva mais o Ló, irmão. Obedece a Jesus. Obedece a Deus. E depois o Ló, depois que escolhe a pior parte, olha como é que Deus é. Ainda entrou numa enrascada total. Acabaram com a terra dele tudo, roubaram todos os bens que ele tinha, ainda levaram ele preso. Ainda é o Abraão que tem que ir lá salvar. Vai. Se o Ló tivesse ficado lá em Ur dos Caldeus, estava mais de boa, né? Sabe quem que é, irmãos? Sabe quem que é? O Ló. Tudo aquilo que está ancorado na sua vida, irmãos, que Deus quer que você se desapegue nesse tempo. Isso pode ser um trabalho, isso pode ser um serviço, pode ser um vício, isso pode ser um amigo, isso pode ser um namorado, uma namorada. Isso pode ser um parente. Ah, mas é isso. Ah, não, escuta o que Deus está falando. Escuta o que Deus está falando. Eu quero dizer, Deus quer abençoar a tua herança e colocar a mão de poder naquilo que você tem. E tem gente ancorada em você, irmãos, prejudicando aquilo que Deus quer fazer. Porque quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não aguento, irmão, murmurador do meu lado. Pessoal, tá ruim, tá chovendo. Agora tá sol, que sol que é difícil. Essa comida tá salgada, não, essa aqui tá fria. Não sei o que, essa cama é ruim, não sei o que. Para com isso, irmão. Para com isso. Começa a glorificar a Deus por aquilo que você tem. Começa a se agradar daquilo que o Senhor te deu. Começa a louvar o Senhor por tudo aquilo que você viveu. Levanta a tua cabeça. O ano está começando. Vamos embora para frente. Vamos embora para frente. Se perdemos no ano passado, perdemos. Acabou. Vamos embora para frente. Esse ano vai ser melhor. Se perdemos é porque levamos Ló nas costas. Se perdemos é porque Deus falou e nós não obedecemos. Partiu Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Está achando que você está velho? Está achando, meu tempo já passou. Não, irmão, 75 anos tinha o garoto aqui. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Deus sempre quis dar Canaã para o seu povo, porque Canaã sempre falou de um lugar no espírito que mana leite e mel, de um lugar de herança, mas também de um lugar de desafios. Deus sempre quis dar Canaã ao seu povo. Por quê? Porque Deus quer honrar aqueles que caminham com Ele. Então Canaã é um lugar, vou te dizer uma coisa importante. Assim como muitos entendem aqui, foi o que Abraão entendeu, que Canaã é um lugar que está pronto, a terra mana leite e mel. Não é isso. Porque o que diz a Bíblia? Que eles saíram, verso 5, saiu Abraão, levou fulano, ciclano e beltrano, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Só que você vai ver o texto, que eles chegaram em Canaã e tinha fome na terra. O Abraão fala, uai, tem alguma coisa estranha aqui? A terra não mana leite e mel? Não é terra boa? Mas tem fome na terra? Tem fome na terra? É isso que nós não entendemos muitas vezes. Coloque seus olhos em mim e preste atenção no que eu estou falando. Muitas vezes, irmão, nós estamos adentrando nessa terra. Só que o leite e o mel da terra, irmãos, não está na terra, está em você. Abraão não entendeu o seu chamado. Quando ele falou, sai da tua terra, ele saiu. Sai da tua parentela, ele não saiu. E vai para o lugar que te mostrarei, ele foi. Seja você uma bênção. Opa, peraí, ele não foi. Porque o Senhor falou para ele, não encontrarás uma bênção. Falou, você é a bênção para o lugar. Canaã já tinha essa fama desde os primórdios dos tempos, de ser a terra que manava leite e mel. Por isso que Abraão estava doido para chegar lá, mas chega lá, tem seca na terra. Tem uma confusão aqui, é terra que mana leite e mel, mas está seca, não tem nada.
Porque o Senhor não falou para ele, vai para a terra e encontrará a bênção. Diz, vai para a terra e seja você nela a bênção. O leite e o mel está condicionado àquilo que você vai fazer na terra. A forma como você entende a terra, a forma como você toca a terra, a forma como você entende recurso, a forma como você entende o chamado, a forma como você entende o casamento. Você transforma a maldição da terra em bênção, e a terra seca começa a manar leite e mel. Tudo depende de como você vê e entende o que Deus está te dando. Um dia falaram para um vendedor de sapatos, vai a tal lugar na África, você vai ser um representante da nossa empresa lá na África, vai lá e vende sapatos. Quando ele chegou lá no lugar onde mandaram ele na África, o cara falou, meu Deus, ninguém usa sapato aqui, o povo anda descalço, malomeno usa uma sandalinha de dedo, a havaiana que era bom, mas sapato não vai dar certo não. Voltou, entregou o cargo, não serve para mim. A empresa dos Estados Unidos mandou outra, vai lá e vende sapato nessa região. O outro chegou lá e falou, meu Deus, eu vou estourar de vender aqui, ninguém aqui tem sapato. Eu vou vender sapato aqui como nunca, porque ninguém tem sapato. Quando eu apresentar o produto, eles vão ficar loucos. Sabe o que aconteceu? Virou o maior produtor e vendedor de sapato da empresa. Tudo depende da forma como você vê e como você toca a terra. Como você toca a terra. Como você toca a terra. Depois você pega lá, não estou lendo nada, só estou citando. Cânticos capítulo 4 vai dizer, noiva minha, pomba minha. Sabe quem é a noiva minha, pomba minha? É a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Noiva minha, pomba minha, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Leite e mel estão debaixo da tua língua. Sabe que Cânticos capítulo 4 está falando? Que o leite e o mel, que uma terra seca precisa, estão no poder da tua língua. Profetiza sobre ela, profetiza sobre ela, profetiza sobre ela. E o leite e o mel emanará da terra, porque você foi levado para lá, para ser uma bênção. Deus não te mandou procurar lugares abençoados. Ele falou, vai para lugares arruinados e seja você lá uma bênção. Para de falar, vou mudar dessa empresa, que aqui todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo prostitui, e você está no melhor lugar para estar. Você quer ir para um lugar que é todo mundo crente? Vai trabalhar, rapaz. Ah, vou mudar disso aqui, porque aqui meu patrão é isso, meu patrão é opresso, o povo bebe, o povo fuma, que bênção. É lá que você tem que ficar. Seja você lá uma bênção. Transforme aquele ambiente. Seja luz em meio às trevas. Para isso o Senhor te chamou. Para isso o Senhor nos chamou. O Abraão chega lá e fala, essa terra aqui sempre foi o desejo do coração de Deus de dar a Canaã aos seus filhos. Canaã é um lugar espiritual. Canaã é um lugar onde a gente colhe com fartura, mas também é um lugar de grandes desafios. Canaã está baseado, para mim, no meu entendimento, em um tripé: provisão, liberação por parte de Deus vinda da terra. O outro tripé: desafios e grandes desafios, guerras e lutas, os gigantes estão lá. O outro tripé: restauração de um povo. Restauração de um povo. Por que Abraão está indo para lá? Sabe por que Abraão está indo para Canaã, irmãos? Porque Canaã, da onde que veio Canaã? Da onde veio Canaã? Canaã é a terra dos cananeus. Mas os cananeus são descendentes de Canaã. E quem é Canaã? Canaã é o filho de Cã. E Cã é o filho de Noé. Lembra quando Noé, né, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 9, se não me engano, quando a arca paira e sai o Noé. E o Noé sai
com a sua família. Noé e mais 7, são 8 pessoas. 8 é o número do recomeço. O Senhor começou a terra, recomeçou a terra com 8 pessoas. E agora Noé só tinha as suas noras, e Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E aí quando ele sai, a terra nunca teve tão fértil como aquele tempo. Choveu 40 dias e 40 noites. Pensa o tanto de animais que morreram. Pensa o tanto de material em decomposição, em humus para a terra produzir. Quando acabou aquela chuva, ele mandou a rolinha, lembra? A pomba que sai, traz o ramo de oliveira e aquela história, e para em cima do monte, paira a arca. Quando ele sai da arca, ele diz: vamos recomeçar a terra. Ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E esse Cã é o mais novo, é o caçula. E aí ele planta uma vinha. Quando ele planta uma vinha, produz de rebentar, irmão. Produziu muito. E ele pegou daquela vinha que ele plantou, fez um vinho daquele concentrado, tomou e ficou doidão. Sabe o que é isso? Homens que se embriagam com a bênção. Homens que se perdem naquilo que Deus dá. Quem deu a arca foi Deus. Quem deu o livramento do dilúvio foi Deus. Quem deu a plantação foi Deus. Quem deu a videira foi Deus. Quem deu a embriaguez foi o capeta. Homens que estão se embriagando com aquilo que Deus está dando. Eu queria tanto passar no vestibular, queria tanto passar, passou, nunca mais veio na igreja. Ué, irmão, você sumiu da igreja, botou a igreja inteira para orar, teve até torre de oração para você passar no vestibular, unção com óleo, teve vigília, mobilizou o mundo para passar, passou, agora você não vai mais na igreja? Agora está difícil, né, pastor? Está difícil, ingrato. Deixa ser com Deus para você ver. Queria tanto casar, e casa, nunca mais vai na igreja. Porque a esposa, né, tal, vai, irmão. Tem gente com dificuldade, irmão, de engravidar, esterilidade. E às vezes a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos orando, e Deus dá o filho. Depois que tem o filho vira o empecilho. O filho que é a herança do Senhor, que deveria ser consagrado a Deus e ser criado debaixo de glória, de poder e de unção. Tem casais que passam 6 meses, 1 ano sem ir na igreja depois que teve um filho. Porque agora está muito difícil. Vigia, irmão. Vigia. Homens que se embriagam com a bênção. Mas está lá, tá bom, Noé. Volta para o Noé. O Noé ficou, doido na tenda lá. E ele ficou nu. Tirou a roupa. Dentro da tenda, era a tenda dele, né? Isso aí diminui um pouco a gravidade, né? Porque ele está pelo menos na tenda dele. É a tenda dele, é o quarto dele. E ele está lá, doidão. E tal, e o filho mais novo, o Cã, vai lá e vê aquilo e diz: vixe, meu pai ficou doido, tomou umas e outras, olha lá, tá bebinho da Silva. E olhou, ficou olhando, riu e foi contar para todo mundo: meu pai tá bêbado, meu pai tá dando vexame, meu pai tá em vergonha. Quando a notícia chega nos irmãos, Sem Jafé, diga: não faça isso. Não exponha a nudez do pai. A lei dizia isso, irmãos, que um filho não podia expor a nudez do pai. Não faça isso, você está quebrando a lei, desonrando nosso pai. Não faça isso. Aí, os 2 irmãos mais velhos, Sem e Jafé, eles pegam um pano, assim, uma toalha, um no canto de lá, outro no canto de cá, e eles vêm andando de costa, para não ver o pai. Eles vêm andando de costa, até chegar no pai assim, envolver o pai naquele pano, para não ver a nudez do pai. Eles esconderam, protegeram a vergonha do pai. Sabe o que aconteceu? O vinho passou, Noé se recuperou a sua lucidez, e Noé abençoa Sem, Noé abençoa Jafé, e Noé amaldiçoa Cã. Melhor dizendo, Noé amaldiçoa a geração de Cã, que é Canaã. Irmão, toma cuidado, querido, porque na embriaguez sempre vai ter um cão olhando, e é coisa do cão mesmo.
Noé perdeu a linha e o cão estava lá olhando. E o cão chegou e expôs. Canaã se tornou uma terra amaldiçoada, porque Noé amaldiçoou a descendência do seu filho Cã, que era Canaã. Então todos os descendentes de Canaã, que são os cananeus, que estão lá em Canaã, estão amaldiçoados. Pronto. Então você acha que Deus está te mandando para Canaã para quê, irmãos? Para tomar do leite e do mel da terra, comer camarão na praia, água de coco. Você está indo para Canaã, irmãos, porque Canaã é um tripé: produtividade da terra, desafio dos gigantes e restauração de um povo amaldiçoado. Existe maldição na terra, envia os filhos. Uma terra sem paternidade, Canaã. Canaã era uma terra sem pai, sem paternidade. Por quê? Porque teve a origem. Sabe qual é a origem? Sabe qual é a origem dos cananeus? Filhos que desonram os pais e pais que amaldiçoam filhos. A origem dos cananeus está baseada em cima disso. De filhos que desonram os pais, que não sabem honrar. De uma geração de homens, mulheres, jovens que não sabem honrar, que não sabem se submeter, que não sabem cobrir, cuidar daqueles que se colocaram como pai. E essa é a geração do Brasil. E esse é um momento do Brasil, uma terra de cananeus. Uma geração estabelecida que não sabe o que é honrar, que não sabe o que é abençoar, que não sabe o que é submeter, que não sabe o que é caminhar debaixo de direções, que diz: em mim ninguém manda. Esse é o grito do órfão. Toda vez que você falar assim: eu é que sei, eu é que mando, eu é que decido, esse é o grito da orfandade. Quer dizer, você não tem pai. E quem não tem pai, irmãos, é cananeu. Em mim, querido, tem muita gente que manda, graças a Deus. Deus manda, o Espírito Santo manda. Minha esposa instrui, meu pastor direciona. E isso me protege. Então, uma terra onde filhos não se submetem, onde filhos não sabem honrar, e pais que não têm tolerância, nem sabedoria, nem discernimento, que amaldiçoam uma geração. Ele chegou e falou para o filho dele: maldito seja a tua descendência, Cã, por aquilo que você fez. Teu filho Canaã e toda a descendência de Canaã, os cananeus, serão escravos. Pronto, decreto de um pai, selou. Aí pronto, então tá lá. Vamos lá, voltamos lá para a terra dos cananeus, tá? Canaã está lá estabelecida. Aí o Senhor pega um pai. O que Moisés, o que Abraão é? O nome Abraão, que era o nome dele. Abraão. O nome dele antes era Abrão. Sabe o que significa Abrão? Abrão, a palavra Abrão significa pai exaltado. Abrão, pai exaltado. E o Senhor fala: seu nome não vai ser pai exaltado, vai ser Abraham ou Abraão, que quer dizer pai de uma numerosa multidão. Você está entendendo? Então ele pega um pai de uma numerosa multidão, Abraham, e manda para onde? Manda para onde? Para Canaã. Quantos estão comigo aqui? Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim: vigia, irmão. Pode falar, fala: se liga, você está no café da aliança. Pega um pai de uma numerosa multidão e manda para uma terra de órfãos, e manda para uma terra sem pai, para uma terra que teve origem na desonra e num pai que amaldiçoou a sua geração, não é isso? Então quem que está indo para lá? Abraão. Por quê? Porque ele é pai de numerosa multidão. Então Deus sempre quis dar Canaã para os seus filhos. Deus sempre quis dar Canaã para a igreja. Só que se nós não soubermos, irmãos, nos posicionar diante disso, foi o que Abraão não soube fazer. O que acontece? Abraão chega lá e diz: tem fome na terra. Eu achei que a terra manava leite e mel.
Aí diz a palavra que Abraão faz o quê? Ele desce ao Egito. Quando ele desce ao Egito, ele quebra todo o processo. Por quê? Porque ele chega no Egito já mentindo. Primeira desobediência, era para ficar em Canaã, desceu para o Egito. Quando chega no Egito, ele mente, dizendo que a sua esposa era sua irmã. Aí você vai ler, não pastor, mas na Bíblia fala que ela era meia irmã. Vou te dizer, irmão, meia verdade, meia mentira, é tudo igual, é mentira. Não existe meia verdade nem meia mentira, ou é verdade ou é mentira. Então, como uma verdade se tornou meia verdade, uma meia verdade é mentira. Quando você for falar a verdade integralmente. Você mentiu? Não, eu falei meia verdade, então você mentiu. Porque não existe meia verdade, existe verdade e mentira. Então Abraão chegou no Egito mentindo. Desceu ao Egito, segundo, mentiu. E quando ele sai do Egito, irmãos, ele sai carregando o caminho para a morte. Ele ganha de presente lá no Egito um presente grego. Já viu o cavalo de Troia? Ele ganhou o cavalo de Troia. Lá no Egito ele ganhou um presente, que quando ele volta, ele vai levando lá do Egito aquele presente. O presente se chamava Agar, a escrava egípcia. Você sabia que Agar é um presente de Faraó do Egito para compensar Abraão? Por quê? Porque Faraó tomou a mulher de Abraão, porque Abraão disse que Sara era sua irmã. Então falou, sua irmã é irmã e é linda, então dá para mim. E o Abraão ficou lá meio xaropando e Deus falou, não pode. Aí Deus vai e toca no Faraó, porque Deus ainda protege seus filhos e diz, ô boca aberta, toma sua mulher de volta, você está dando a sua mulher para os outros. É isso que a gente faz, irmão. Dá o marido, a mulher, os filhos para os outros, em troca de quê? Desse, ó. Vai converter, querido. Tem gente dando a esposa para os outros, o marido para os outros, os filhos para os outros, para pegar mais desse, ó. Papel, joga no lixo, fica com a tua casa. Mantenha o teu casamento, mantenha a tua esposa, mantenha os teus filhos, mantenha a tua herança. Dinheiro vem depois. Família nunca mais volta depois de destruída. É muito difícil reconciliar as coisas. Não perca seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa por causa de cargo, de título. Vamos repensar 2018 naquilo que estamos fazendo, irmão. Deus chega e fala, Abraão, você ficou doido? Cadê sua mulher? Está lá no braço do outro lado do Faraó, no braço do capeta. Aí Deus fala, ó, para com isso, vai lá, devolve a esposa para ele. Aí, porque Faraó ficou ferido, porque Deus começou a ferir Faraó, e Faraó, para se desculpar, falou, olha, eu não queria ter, tocado na sua esposa, não queria ter pegado ela para cá. Por que você fez isso comigo? Por que você mentiu para mim? Se tivesse falado a verdade, eu não tinha tirado ela de você. Então toma sua mulher de volta, eu vou te dar um presente. Pronto, azedou tudo. Vai pegando o presente do Egito, irmão. Vai pegando, pega um favor daqui, outro favor dali, o fulano de lá, o fulano de cá, depois vem tudo bater na sua porta. Aí levou, aí vai embora. Agora vai embora Abraão, Sara e Agar junto. E Agar, irmãos, é o cavalo de Troia, é o presente grego, que chega lá na frente, você sabe o que vai virar. Abraão se deita com ela, dá a luz a Ismael, que é o pai de todos os árabes, que você conhece hoje, dos muçulmanos e de toda a confusão que existe na terra, por causa do Abraão. Aí sabe o que Deus fala para ele? Abre lá para você ver. Gênesis capítulo 15, verso 13, diz assim: então o Senhor lhe disse, Gênesis 15, 13, então o Senhor lhe disse, saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá. Olha aqui, irmãos. Vamos lá. Vamos lembrando dos pontos dessa mensagem. Primeira coisa que falamos, que o deserto, querido, o deserto
é um lugar de passagem, não de habitação. E olha a consequência que esse Abraão vai colher por isso. Gênesis 15:13 diz: então o Senhor disse a Abraão: saiba que os seus descendentes, ou seja, seus filhos, serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Que terra era essa? O Egito. Onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Não, você não entendeu, vou ler de novo. Então o Senhor lhe disse: saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, aonde serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Irmãos, o deslize de um pai botou toda a sua geração escrava 400 anos. Por que você acha que o povo ficou 400 anos no Egito? Porque Deus nunca mandou seus filhos ao Egito. Deus nunca mandou que Abraão fosse o Egito. Abraão foi no Egito, mentiu, arrumou Agar, tudo aquilo que eu falei para você. Aí o Senhor fala assim: porque você botou o pé nessa terra, que é Egito, não é Canaã, nessa terra que você veio buscar o que não devia, nessa terra eu estabeleço um cativeiro para toda a sua geração, 400 anos. Vai, irmão. E diz assim, olha: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Vocês vão ficar lá 400 anos. Depois eu vou abater o faraó e tiro o meu povo de lá. E eles vão sair com muitos bens. Aí depois de 400 anos. E depois eles saem para onde, irmãos? Para o deserto. Depois de 400 anos em Canaã, eles saem para onde? Para o deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de habitação. E por que que nós somos então conduzidos ao deserto como passagem? Porque deserto também é um lugar de treinamento. Vamos lá conectar para a gente começar a caminhar para o fim. O que é que nós precisamos entender? Que todas as vezes então que falhamos na nossa identidade, e identidade não é somente saber quem somos, mas funcionar plenamente naquilo que Deus nos chamou para cumprir o propósito. Todas as vezes que falhamos no exercício da identidade, não cumprimos o propósito. Então somos retirados de Canaã e inseridos no deserto. Isso vai acontecer quantas vezes? Sempre! Sempre! 2017 foi deserto para muita gente. Passagem pelo deserto. E o que acontece no deserto? Você já entendeu? No deserto não se planta. No deserto não se colhe. No deserto não se vende. No deserto não se compra. No deserto não se produz. No deserto faz o que? Nada. Fica parado, paralisado, ouvindo Deus falar e comendo da mão dele. Por quê? É o Senhor te levando a depender dele. Se eles não produziam nada no deserto, não podia plantar no deserto, irmão, era proibido, não podia plantar. Então eles comiam de quê, Rodrigo? Do maná. O maná caía do céu. E eles vinham, comia do maná, comia, não podia nem guardar para o dia seguinte. Porque se guardasse para o dia seguinte, embolorava, dava bicho, então só podia comer daquele dia. Então o que tinha que acontecer no deserto? Todos os dias, Isaac, no deserto, eles esperavam o próximo dia. E no próximo dia eles estavam esperando a provisão de Deus. Vivendo dia após dia, Eduardo. No deserto, esperar a provisão de Deus dia após dia. Não tem reserva de água, não tem reserva de comida. Porque não tem provisão, porque não tem celeiro, porque não tem compra, porque não tem venda, porque come da mão de Deus o suficiente para aquele dia. E no outro dia, come da mão dele de novo. E no outro dia de novo. Então o Senhor te leva a depender dele e somente dele. E isso é chamado de treinamento. E como você não planta, você não colhe. Porque você não colhe, não tem provisão. E porque você não tem provisão, não pode fazer sapato. E não pode fazer sapato, não pode fazer roupa. Então como se veste? A roupa cresce no corpo e o sapato também.
Deus deu um jeito em tudo, mas falou: você está parado, você foi paralisado. Deserto é um lugar de estar paralisado. A roupa cresce, o sapato cresce, você come. O Senhor está falando: fome você não vai passar não, mas aqui não tem negócio. Deserto não se negocia. Não compra, não vende, não produz, não semeia, não planta, não guerreia. O que eu faço então? Acorda, dorme, acorda olhando para o Senhor e falando: estou na tua mão. Como é que eu vou comer amanhã? Amanhã chega. Como é que eu pago a conta amanhã? Amanhã chega. Como é que eu faço para resolver isso amanhã? É amanhã, então amanhã chega. Não é hoje ainda, então viva cada dia o seu próprio mal. Esse é o deserto. Aí você fala assim: pô pastor, eu estou assim há muito tempo. Você está morando lá, cara. Tem alguém me entendendo aqui? Pastor, eu estou nessa aí tem muitos anos. Você está morando lá, meu amigo. Você montou uma casa no deserto, de alvenaria e tudo. E o deserto não é lugar de habitação, é lugar de passagem. Porque quando você sair desse lugar, irmãos, a terra prometida está para você. É terra de gigante, tem guerra. É terra de restauração, tem trabalho. Mas é terra, irmãos, de produtividade, de produção, de bonança. É terra onde se planta e se colhe, onde se produz, onde se compra e se vende. Você precisa entender isso dessa manhã, senão minha palavra não resolveu nada. Então por que que o Abraão vai ficar no cativeiro? Vai levar toda a sua geração para o cativeiro de 400 anos no Egito? Porque dado a ele a terra de Canaã, não entendeu como se funciona na terra. Não se funcionando na terra, ele recorreu ao Egito. Recorrendo ao Egito, Deus tirou ele do Egito e levou ele para o deserto. Pronto, sua geração vai ficar aí. Primeiro escrava, depois em treinamento. Passou o tempo do Egito, passou o tempo de deserto. Está lá de novo a geração do Abraão, na fronteira da onde? Da onde? Canaã. Passou 400 anos no Egito, 40 anos no deserto. Está lá toda a geração do Abraão, lá no mesmo lugar, na fronteira da terra de Canaã. Por quê? Porque sempre foi o desejo de Deus dar Canaã para os seus filhos. Está entendendo? Está entendendo? Irmãos, Canaã é terra de restauração, precisa ser restaurada, assolada. Sabe o que tinha lá em Canaã? Juízes capítulo 1 fala de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque era um cananeu, um rei que lá em Canaã ele dominou 70 nações. Não falei 7, falei 70 nações. Não falei 70 pessoas, falei 70 nações. 70 países da época, 70 nações foram dominadas por um cananeu chamado Adoni-Bezeque. Leia Juízes capítulo 1. E o que o Adoni-Bezeque fazia? Sentava na sua mesa luxuosa. Ele chegava, sentava na sua mesa luxuosa, e ali ele ficava comendo do bom e do melhor. E 70 reis das nações abatidas ficavam debaixo da mesa, comendo das migalhas que caíam da sua mesa. Sabe por que esses homens não tinham potencial de reação? Porque Adoni-Bezeque arrancava os polegares das mãos e arrancava os polegares dos pés, para que esses homens ficassem debaixo das suas mesas. Arrancar os polegares fala a respeito de retirar a sua o que é identidade. Você tem uma digital no seu documento? Tem, no meu tem, no seu também. E não existe nenhuma leitura biométrica, não existe nenhuma digital no mundo, em bilhões de seres humanos igual. Por quê? Porque essa é a sua marca. Você pode bater no peito e dizer: ninguém na terra é como eu,
porque realmente não é. Ninguém na terra é como eu. Eu posso dizer, ninguém na terra pode fazer o que eu posso fazer. Isso é soberba? Não. Isso é bíblico. Porque o Senhor me fez para ser eu. E tem algo para eu fazer que só eu posso fazer. E se eu não fizer, irmãos, algo, sabe, no processo de redenção da humanidade vai falhar. Se eu, um homem, não fizer o que tiver que fazer, alguma coisa vai ficar prejudicada. O processo não para, porque Deus vai organizando, mas prejudica. Adoni-Bezeque cortava os dedos. O que fala? Pastor Bruno falou aqui nesses dias. Esse dedo aqui, irmãos, a mão com 5 dedos fala dos 5 ministérios. E esse dedo aqui, o polegar, fala do ministério apostólico. Por quê? Porque é o único dedo que com facilidade toca todos os outros. O ministério apostólico é um ministério, irmãos, da reconciliação. O ministério apostólico é um ministério de cumprimento. Foi isso que foi pregado aqui esses dias? O ministério apostólico é aquele, irmãos, que traz o tempo profético, identificado pelos profetas se cumprirem. Esse fala da sua identidade, fala do ministério apostólico. Sabe o que mais que arrancar um polegar? Você fica só com 4 dedos. Se você não tem esse dedo aqui, você não pode mais manejar espadas. Tirou o potencial de reação de um povo. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Adoni-Bezeque governa e arrancou os polegares de uma juventude. Arrancou os polegares dos nossos filhos. Por isso que nós temos homens, irmãos, aí dominando leis, sendo eleitos, se levantando. Quer ver? Eu falo o nome, irmãos, como Jean Willis, por exemplo. E eu falo, Deus, converte, Deus, ou então mata logo. Porque bagunça aqui não vai fazer não. Sabe por quê? Porque está castrando uma geração. Porque está matando aquilo que nós trabalhamos para construir nos nossos filhos. As escolas, as universidades, os teatros, a arte suja do Brasil. Está arrancando os polegares dos nossos filhos. Destruindo a herança do Senhor. Arranca os polegares, tirou a sua identidade. Tirou o potencial de manejar uma espada. Cortou o polegar do pé, porque já é confirmado pela ciência que um pé sem o dedo do polegar a pessoa não consegue correr. Ela anda só, mas não consegue correr porque perde o equilíbrio. Paralisou a igreja. Paralisou a igreja. E que mais que ele fazia? Botava todo esse povo comendo debaixo da sua mesa. Sabe o que isso fala, irmãos? Que na terra dos cananeus existe usurpação. Existem líderes tiranos, usurpando uma geração, colocando jovens, colocando uma geração debaixo das suas mesas, dizendo, eu mando aqui, todo mundo aqui só me obedece, eu mando, eu faço, eu aconteço. Não, irmãos, a cultura do reino é façamos nós. A cultura do reino é paternidade. A cultura do reino, irmãos, é coletiva. Por isso que quando chega esse povo aqui, quando eles chegam lá em Canaã de novo, eles vão se preparar para entrar. Quando eles vão realmente entrar na terra de Canaã, pergunta assim, quem que sobe contra Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque era forte. Quem é que vai enfrentar esse cara? Qual é a tribo que vai? Não precisa subir 12 tribos lá. Vamos escolher uma tribo. Judá foi escolhida. Judá tem descendência, né, irmão? Judá é a tribo do cetro. Judá, e sabe o que significa Judá? O nome Judá significa louvor. Aí Judá falou assim, eu não vou sozinho não. Depois você lê Juízes 1. Eu vou chamar mais uma tribo dos meus irmãos. Eu vou escolher Simeão. Então vai Judá e Simeão. A palavra Simeão, irmãos, vem da origem ouvir o clamor. Judá, louvor. Simeão, clamor. Ou seja, o louvor e a adoração e a intercessão sobem na frente. Só pode ser destituído Adoni-Bezeque no Brasil quando intercessores e adoradores se unirem para romper aquilo que o Senhor está entregando.
adoradores e intercessores. Aqueles que adoram e os que intercedem, os que adoram e os que intercedem. Por isso que no entendimento da tenda de Davi, nós fazemos isso juntos. É isso que estamos fazendo aqui nos turnos de oração: intercessão e adoração, e proclamação, que é a liberação da palavra. Adoração e intercessão. Por que Davi foi o maior guerreiro que já teve em todos os tempos da Bíblia? Porque ele era ao mesmo tempo um adorador e um intercessor. Com a espada ele intercedia suas guerras, com a harpa ele adorava ao seu Deus. A mesma mão que tangia a harpa era a mesma mão que manejava a espada. Esses são os homens que Deus tem chamado nesse tempo. Você vai ter que aprender com a mesma mão tanger uma espada, ou seja, interceder, lutar, proteger sua família, e com a mesma mão tanger um instrumento, ou seja, entrar em um lugar de adoração. Essa era a terra que precisava dos filhos. Essa era a terra que precisava dos filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus deu Canaã para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que te mostrarei. Começou levando Ló, chegou na terra tem fome e sede, desce ao Egito, vem a ação de Deus. O que Deus está fazendo? 400 anos no cativeiro, 40 anos no deserto. Resolveu? Resolveu. Apagou toda a falha do processo, formatou. Está entendendo como é que funciona os tempos? Está entendendo como é que funciona os tempos? Formatou, zerou tudo. 400 anos de cativeiro e 40 de deserto. Ei, prova, hein? Formatou. O que o Senhor faz? Pega de novo os descendentes do Abraão e coloca de novo aonde? Na fronteira da terra. Por quê? Porque Deus sempre quis dar Canaã para os seus filhos. Aí diz assim agora: entra na terra. Aí nós voltamos lá no Moisés. O Moisés vai lá e vai perguntar para o povo. O povo vai falar: manda espias. Os espias voltam, intimidam o povo. Não entra na terra. Falharam no processo a segunda vez, e Canaã ficou inabitável a segunda vez. Aí o que acontece? Eles já tinham passado no deserto, irmãos. Na verdade, o processo de deserto deles, depois você vai ler um texto em Deuteronômio, foram 40 anos. Mas sabe, foi em duas etapas: 2 anos e mais 38 anos. Na verdade, eles passaram pelo cativeiro 400 anos no Egito. Depois, quando eles foram para o deserto era só um lugar de passagem. Nesse lugar de passagem eles ficaram 2 anos. Em 2 anos, a Bíblia diz em Deuteronômio que eles já estavam na fronteira da terra. Estava lá, 2 anos. Mas aí o que acontece? Não conseguem obedecer novamente o Senhor. O que o pai fez lá atrás, Abraão, a geração de Moisés está fazendo a mesma coisa. Então o Senhor fala para eles: volta de novo para o deserto. Quem não obedece, vai para o deserto. Vai para o deserto. Vocês em 2 anos estavam lá, para completar 40 fica 38. 2 anos foi passagem, 38 é habitação. Habita no deserto. E no deserto vem toda a cascata que eu já falei para você aqui. E talvez você diga: isso aí eu estou vivendo tem 3, 4 anos. Você está morando lá. Sai fora. Sabe o que acontece? Eles ficam mais uma vez 38 anos no deserto. Agora, queridos, vai se levantar um outro povo e vai se levantar um outro líder. E agora é a 3ª vez que Deus está tentando dar Canaã para o seu povo. Na expressão de quem? De Josué. Na expressão de quem? De Josué. Você sabia, irmãos, que o nome Josué é Jesus? Você sabia que o nome hebraico de Jesus é Yeshua? O nome hebraico de Josué é Yehoshua. Quer dizer, é o mesmo nome. Quer dizer que o nome do Antigo Testamento para Jesus é Josué.
Quer dizer que a geração de Josué é a geração do Cristo, que insere a sua igreja verdadeiramente na terra que mana leite e mana mel. Na terra que mana leite e mana mel. Sabe o que vai acontecer? Vê todo o processo. Nós estamos encerrando. Olha aqui, Josué entra e diz assim: foi dado para ele o bastão, agora de novo ele vai tentar entrar numa terra. Antes de adentrar a terra, depois você lê lá Josué capítulo 3: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Mudou as coisas, irmão. Mudou as coisas. Mudou as coisas. Olha o que vai fazer toda a diferença. Pega comigo a cereja agora. Estou liberando a cereja do bolo. Até agora estava cortando as fatias. Vou botar a cereja agora, no pedaço. O que estava acontecendo até aqui agora? A gente teve um Abraão, que foi um pai, mas teve suas falhas, mentiu, se atrapalhou. Depois a gente teve um Moisés, que era um amigo de Deus. Só que Moisés, irmãos, ele focava mais o serviço do que o relacionamento. O relacionamento que Moisés tinha total era com Deus, mas Moisés não tinha muito relacionamento com o povo. Nem com sua própria família Moisés se relacionava direito. Sabia, quando Deus falou para ele, vai fazer, ele já pegou, foi fazer. Largou a mulher, largou o filho, tudo com Jetro e foi fazer. Sabia que quando ele foi libertar o povo, a família dele não estava junto. Aí ele foi, libertou o povo e está vindo. Aí daqui a pouco no caminho ele encontra Jetro e falou: ô seu doido, onde você estava? Fui lá salvar o povo. Falou: então pega a sua mulher e seus filhos, que é seu. Você largou lá, ué. Jetro falou: fica com a sua mulher, seus filhos, não é sua esposa. Aqui, olha, Zípora, Gerson, tá aí seus filhos. Você largou todo mundo lá, desapareceu. Aí Moisés falou: é mesmo. Ô meu bem, estava com saudade de você. Porque, irmãos, ele era aficionado pelo serviço. Ele era um homem de Deus, ele era um amigo de Deus, mas ele era tão aficionado pela obra, que às vezes ele esquecia da família, que é um projeto de Deus na terra. A Bíblia fala que ele não circuncidou nem o seu próprio filho. O seu primeiro filho, primogênito, chamava Gerson. E numa estalagem Deus encontrou a Moisés e quis matar Moisés. E a esposa que entra na frente fala: não, Deus, não faz isso não. Por que Deus queria matar Moisés? Porque Moisés não circuncidou o seu filho. O que era a circuncisão? Colocar o hebreu em aliança com Deus. Então Moisés, ele tinha uma aliança com Deus inabalável, mas tinha dificuldade em colocar pessoas na mesma aliança. Vai pegando, é a cereja do bolo. Eu não fui chamado, irmão, só para me conectar com Deus. Eu fui chamado para um discipulado apostólico, para conectar pessoas ao coração de Deus. Meu negócio não é ficar sozinho, irmãos, trancado num quarto o dia inteiro e falar: eu tenho um secreto. Eu preciso, irmãos, ter um secreto para poder tocar nações. Moisés tinha um relacionamento com Deus inabalável, mas ele tinha dificuldade de se relacionar com pessoas, até com a sua família. Jetro fala: toma aqui teus filhos, ó, tua esposa, pode pegar aqui. Aí o Senhor vai e encontra ele, quer matar ele. Aí a esposa chega e diz: não, não, meu Deus, não faz isso não. Aí Zípora vai lá, pega uma pedra e circuncida o filho. É a única vez que uma mulher na Bíblia circuncida uma pessoa, um menino. Por quê? Porque o pai não fez isso. Ei, vou perguntar para você: como Moisés quer ser o pai de uma geração, se ele não circuncida nem o próprio filho? Então, homens têm debilidades, e todos nós vamos ter. Não existe um líder perfeito, nem um homem perfeito, nem uma mulher perfeita. Só que esse é o tempo, irmãos, de aferir as nossas debilidades e procurar no Espírito sanar os nossos defeitos. Jesus, obrigado, Deus. Esse é o tempo de aferir as nossas debilidades e procurar no Espírito equilibrar, sanar os nossos defeitos.
Por quê? Porque Ele já nos garantiu: o Espírito Santo te ajudará em todas as suas fraquezas. Ramandoroyalas. O Espírito Santo não vem porque você é forte. O Espírito Santo vem porque você é fraco. Porque a Bíblia diz que Ele vem não é para te ajudar a se manter forte, é para te ajudar a corrigir as suas fraquezas. Esse era o Moisés. Agora, irmãos, mudou a figura. Josué se levanta e o Josué fala assim: olha, reuniu todo mundo. Josué capítulo 3, ele diz assim: santificai-vos, todo mundo de jejum, todo mundo em oração, todo mundo com pano de saco, todo mundo com pó de cinza na cabeça, porque se a gente entrar num lugar em Deus, nós não vamos precisar fazer nada, é Deus que vai fazer tudo. Josué era o homem, irmãos, que guardava a tenda. Era um homem que amou a Moisés, era um homem que entendeu o propósito, por isso agora ele está nesse lugar. É um homem que viu Deus falando com Moisés, e agora ele tem uma vantagem, porque ele consegue conectar algo semelhante ao que Moisés conectava. Ele tem uma aliança próxima com o que Moisés teve, mas ele consegue suprir as debilidades que Moisés tinha. Assim serão os nossos filhos. Assim serão nossos filhos. Fluirão na unção maior e conseguirão suprir as nossas debilidades. Pegarão dos pais o que é bom e serão tratados naquilo de ruim que os pais têm, para que não repitam os mesmos erros. Josué consegue ter uma conexão parecida com o que Moisés tinha no espírito, e ele conseguiu aferir os erros que Moisés teve lá, porque ele não tinha, porque era um homem que amava a sua casa. O que acontece? Josué capítulo 3, santificai-vos, todo mundo em oração e em jejum, amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Beleza, santificaram, o Senhor veio, fez, abriu o Jordão, o povo passou, se colocaram na beirada do muro, das muralhas. O que aconteceu? Josué capítulo 5, passa agora a circuncidar todo o povo. Está entendendo isso? Esse povo era povo, mas não era filho. Eles não têm circuncisão, não tinham pai. Eles tinham em Moisés um líder, mas nunca tiveram pai. Josué, você é pai desse povo. Passe a circuncidar todos os homens em Gibeate e Aralote. Uau! E Josué falou: Deus, eu? Aí ele falou: sim. Josué falou: Deus, quem circuncida um filho é o pai. Esses homens não são circuncidados. E Deus falou: por isso eles não têm comigo aliança. E o que eu faço agora? Nem pai eles têm mais. Foram consumidos no deserto. Essa é a geração dos filhos que o Senhor levantou para que entre na terra. E o Senhor falou: você é o pai deles. Circuncide todos os homens, para que possam entrar na terra. Então agora, o povo de Israel não tem mais um líder, ele tem um pai. Porque ele pega homem por homem, homem adulto, pega uma pedra maior e uma faca de pederneira, que é uma faca de pedra, e dá no órgão sexual de cada um, ferindo cada um. Ali jorra sangue, vira dor, marca os filhos. Mas a marca que Josué fazia nos filhos, colocava os filhos em aliança com Deus, em aliança com Ele. Essa é a marca do discipulado paternal, do discipulado apostólico. A circuncisão, a marca feita na carne, e só permanece como filho aquele que aguenta a dor. Aleluia! Essa é a marca do discipulado apostólico. Essa é a marca paternal, a circuncisão. E só o filho que se deixa ser circuncidado, o que é isso? Entrega a sua intimidade. Só é filho quem consegue entregar a sua intimidade. E só isso não é suficiente.
Depois de entregar a sua intimidade, recebe a circuncisão. Então tem que entregar a intimidade e aguentar dor, tratamento, desafio, correção. Aí se você aguentar, o ferimento sara. E quando o ferimento sara, Israel se levantou como um grande exército pela primeira vez para adentrar na terra que mana leite e mel. Para adentrar na terra que mana leite e mel. Para adentrar na terra que mana leite e mel. Pela primeira vez, a terceira geração, Pai, Filho e Espírito Santo. A obra completa, a terceira geração. E sabe qual é a geração? Não é do Pai, não é do Espírito Santo, é a geração do Filho. Josué é Yohoshua, é Jesus, que insere uma geração de filhos numa terra que mana leite e mel. Uau! Pela primeira vez agora, a terceira geração. As duas primeiras faliram, não conseguiram. A terceira geração vai entrar na terra, mas não entra como povo, entra como filhos. Tem muita gente tentando conquistar a terra, mas eu vou dizer para você, só conquista a terra prometida filhos. Povo não conquista, discípulo não conquista, só filhos conquistam a terra. E quem são filhos? Aqueles que são circuncidados e colocados em aliança. A Bíblia diz lá em Josué 5 que depois que isso foi feito, depois disso foi retirado deles o opróbrio, a vergonha do Egito. Existe uma geração entrando em 2018 e vindo de uma geração de um deserto, envergonhado, machucado, sujo. Existem homens chegando em 2018 desonrados, machucados, humilhados, destruídos, envergonhados. Sabe por quê? Porque nunca tiveram paz, nunca tiveram destino, tiveram líderes, tiveram tutores, mas não tiveram paz. E líderes não te inserem. Abraão não inseriu, Moisés não inseriu, mas o pai Josué inseriu o povo na terra que mana leite e mel. Na terra que mana leite e mel. Josué 5, passe a circuncidar todos. Circuncidou todos, agora todos são filhos. Josué sobe e diz: não tem mais povo aqui, todos aqui são filhos. Todos aqui estão em aliança. A circuncisão é o símbolo da aliança de Deus com o homem. Vocês estão agora aliançados. E dali eles partem. Irmão, e cai muralha, e destrói gente de cá, e destrói gente de lá, e vence e luta, e vai avançando. Chega num momento, olha só esse homem. Chega no momento que o povo dá uma, sabe, o povo dá uma amarelada, ô Mateus. O povo conversa com uma conversa fiada, e Josué fala: pode parar, aqui é diferente, irmão. Josué, irmãos, é o Moisés apurado. Josué, lá em Josué 24, depois que eles já tinham entrado, ele sobe lá e diz assim: o negócio é o seguinte, eu estou achando que vocês estão amarelando. Eu estou achando que depois de tudo isso, vocês estão com uma conversa fiada aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se está difícil servir ao Senhor, vocês escolham hoje, porque comigo não caminha qualquer pessoa. Se vocês querem servir os deuses lá que os seus pais, que não entraram aqui na terra, adoraram lá no deserto, vocês voltam para o deserto e vão adorar esses deuses. Se vocês querem adorar os deuses dessa terra dos cananeus, que vocês estão habitando, que Deus nos deu, vocês adoram. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Custe isso o que custar. Tenha que fazer o que quiser, o que tiver que ser feito. Josué falou: não somente eu como Moisés. Josué falou: eu, minha esposa e meus filhos, minha casa, unida, sempre serviremos ao Senhor. Por isso, Josué falou: por isso, agora vocês escolham. Comigo não caminha murmurador, não caminha idólatra, não caminha aquele povo que bagunçou lá não. Moisés aguentou um povo lá, e por causa desse povo, toda uma geração se perdeu. Aqui não, quem quer com a Deus, vai comigo, quem não quer, vai dando linha.
E o povo chegou e falou assim: não, Moisés, não, Josué, nós vamos ficar com você. Está lá, irmão, lê lá Josué 24. Nós vamos ficar com você. Ó, como não? Nós vamos ficar juntos. Então vamos fazer um decreto aqui. Selaram, irmãos, um pacto. Selaram um memorial dizendo: nós estamos com o Senhor e não vamos abrir mão. Porque Josué falou: aqui não. Aqui, e também só não tem um homem não. Aqui é família servindo ao Senhor. Esse é o homem, irmãos, que inseriu o povo na terra. Sabe o que eu acho mais lindo? Se você pegar Josué, lá por volta do capítulo 3, quando eles se santificaram, diz que o Jordão se abriu diante deles. E os levitas entraram, foram os primeiros a passar no meio do Jordão com a arca. Uma geração carregando a presença e dizendo: olha, não é guerreiro, não é homem, não é tribo. O primeiro a ir diante de nós é a presença. Que abra o Jordão diante de nós, como o mar vermelho se abriu diante de Moisés. Que se abra o Jordão diante de nós, não vai ninguém. A presença adentra a terra de Canaã primeiro. Porque o que nós vamos precisar lá dentro não é arma, não é escudo, não é guerreiro, não é número, é a glória. Deixa a arca passar. E a arca entrou no meio do Jordão e ali pararam. E a glória de Deus deu embasamento, suporte para que todo o povo passasse. Que homem lindo, irmão, que é Josué. Que homem lindo que é Josué. Isaías capítulo 6. Nós vamos orar agora. Diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Pega isso aqui, irmãos. Você já pegou a cereja, era o Josué. Agora pega a dobra do recheio aí. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Uau, meu Deus do céu. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Faz de novo nessa manhã. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha só, então disse eu: ai de mim, estou perecendo. Olha o que ele disse, irmão, Isaías: ai de mim, estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva,
que tinha tirado do altar com uma tenaz, com a brasa de fogo, tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado está o teu pecado. Vamos orar? Sabe o que está dizendo Isaías 6? No ano que Deus tirou a minha segurança. Pode se sentar aí, calma, calma. No ano que Deus tirou a minha segurança, eu vi o Senhor. Uzias era o rei, irmãos, e um dos grandes reis de Israel. E há históricos que dizem que o rei Uzias era tio ou parente de Isaías. E porque Isaías então era um profeta no reinado de Uzias, o rei sempre protegeu os profetas. O rei sempre protegeu os profetas, e os profetas protegiam os reis. Os reis protegiam profetas. Então Uzias sempre protegeu Isaías, e eles ainda eram parentes. Uzias era tio. Então Isaías era protegido, era o profeta protegido. Irmãos, mas pensa num profeta duro, era Isaías. E Isaías dizia: ai de ti, prostituta, ai de ti, devedor, ai de ti, beberrão, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Só que no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que Deus tirou a sua segurança, aquilo que amparava a sua segurança, eu vi o Senhor. E Ele estava sentado no alto e sublime trono, e suas vestes cobriam todo o templo. E eu vi os serafins que voavam, e eu vi a glória de Deus, o templo se encheu de fumaça. E aquele que dizia: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ele disse: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor e estou perecendo. Esse é o tempo, querido, de você dizer: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei e estou perecendo. Esse é o ano, irmãos, que você vai ser firmado na sua identidade. Sabe por que você vai ser firmado na sua identidade? Porque Deus em 2017 arrancou o Uzias da sua vida. Deus tirou o Uzias da sua vida. Aquilo que te dava segurança, aquilo que te apoiava, aquilo que te segurava, aquilo que parecia que você sabia fazer, sabia como se mover, podia pedir, podia ter uma ajuda. Deus arrancou o Uzias da sua vida e você ficou sem escoras. E o Senhor está dizendo: no ano que morreu Uzias, você vai ver o Senhor. E você vai começar a ver o Senhor, vai ver o Senhor, vai ver o Senhor. Vai ver que Ele está sentado num alto e sublime trono. E você vai parar de falar: o fulano, o ciclano, o beltrano, o não sei o quem, o fulano é isso, o ciclano é aquilo. Você vai falar: Deus, eu sou miserável, pobre, cego e nu. Os meus olhos viram o Rei e eu vou perecendo. Aí o Senhor disse assim para o profeta: ô filho, por que estás perecendo? Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ei, peraí, você já estudou a Bíblia, irmão? Você já viu um profeta de lábio impuro? Esse era o profeta Isaías. Esse, irmãos, é o maior dos profetas maiores. É o homem com maior profecia a respeito de Jesus nas Escrituras. E ele diz: a minha boca é impura, minha boca professa mentiras, calúnias, talvez até falsas profecias. E por isso agora que eu vejo o Senhor, eu vejo o quanto que eu falei do ciclano, do beltrano, do fulano. Eu não poderia ter feito isso, Senhor, me perdoa. Os meus olhos hoje te veem.
E ele reconheceu: meus lábios são impuros. O Senhor falou: calma, eu resolvo isso. Foi lá e pegou do altar uma brasa de fogo, e com uma tenaz, uma vara, pegou uma tocha de fogo e deu na boca dele. Queima sua boca agora. E com aquele fogo, irmãos, o Senhor falou: está purificado a sua boca e os seus pecados. Sabe o que eu tenho que dizer nesses dias? Assumir a parte da minha vida, da minha personalidade, que está podre, que está degradada, para que Deus venha com a tenaz e possa tocar nela. Porque Deus só toca onde você admite. Porque Deus só toca onde você admite. Se Ele falasse: a minha mente é poluída, o Senhor vinha com fogo e tocava na mente. Se Ele falava: a minha mão, sabe, é uma mão que rouba, o Senhor vinha com fogo e tocava na mão. Se Ele falava: eu sou, sabe, um adúltero, o Senhor ia e tocava, sabe, nos seus relacionamentos. Mas quando Deus toca, irmãos, o Senhor falou: o seu pecado foi perdoado e você está limpo. E quando ele viu o Senhor, ele diz assim: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto, cobria todo o templo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é a orla do manto que cobria todo o templo? Essa orla do manto, irmãos, é a vestidura de Yahvé, o Senhor. A orla do seu manto quer dizer, a ponta do manto do Senhor tocava o templo lá embaixo. Deus está lá na eternidade. E você sabia que o templo na terra tinha o véu? Aquele véu é a orla do manto. O véu que tampava o acesso ao Santíssimo Lugar e a presença, que é a Arca da Aliança, aquele véu que fechava o acesso, aquele véu que fechava o acesso para a recâmara mais interna, ao Santíssimo Lugar, aquele véu era a orla do manto, era a orla do vestido. E Isaías está num tempo antes de Cristo, e quando ele vê Deus, ele vê a orla do manto, e a orla cobre todo o templo. Mas quando Jesus veio, irmãos, ele adentrou ao santo lugar, fazendo um sacrifício eterno, para se tornar sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que diz a Bíblia? Que quando, na cultura dos hebreus, quando um filho morria, o pai rasgava suas vestes. Uau! A cultura dos hebreus diz que quando um filho morria, o pai rasgava suas vestes. Assim foi quando avisaram a Jacó: José foi comido por feras. Vai lá ler Gênesis. Sabe o que diz que a Bíblia fez? Jacó pegou e rasgou as suas vestes. Assim foi com Jó, quando teve o anúncio de que todos os filhos deles haviam morrido. Jó foi e rasgou as suas vestes. Quando Yeshua na cruz, quando Jesus de Nazaré na cruz morre, está consumido, o filho está morrendo e o pai está rasgando as suas vestes. Quando as vestes do pai estão sendo rasgadas, tudo aquilo que impedia a visão para o santo lugar está sendo liberado. O véu na terra está se rasgando, porque na eternidade o Pai está rasgando as suas vestes, porque o seu Filho está morrendo na cruz. E agora a nossa visão é diferente de Isaías, porque a Isaías viu ele sentado num alto sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. A nossa visão hoje é ver o Senhor no alto e sublime trono, e aberto para nós um novo e vivo caminho. E esse é o caminho para Canaã, que mana leite e mel, a terra que o Senhor nos dá. Fica de pé comigo, aleluia!